Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, o smartphone que eu estou trazendo hoje aqui para vocês conhecerem já passou anteriormente pelo canal, porém desta vez a história é um pouquinho diferente. Estou falando aqui do TCL 30 SE. E anteriormente eu trouxe a versão importada para vocês conhecerem, mas essa versão é nacional. Isso porque a TCL está oficialmente aqui no mercado brasileiro, então ela está trazendo a princípio 2 smartphones, mas eles pretendem trazer ainda mais produtos como smartwatches, tablets, olha isso, hein? Então pode esperar aí vários produtos da TCL aqui no mercado brasileiro em 2023. Por enquanto temos esse aqui, o TCL 30 SE, e também temos o TCL 30 5G, que também está aqui na caixa, e teremos vídeo dos dois. Mas nesse aqui nós vamos falar do TCL 30 SE, que já está à venda aqui no mercado nacional por R$ 999. E por esse preço você tem um smartphone com tela LCD IPS de 6,52 polegadas, Android 12, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, chipset Helio G25, bateria de 5.000 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. Bom, então vamos conhecer aqui o conteúdo da caixa e as primeiras impressões. Antes eu vou pedir para você deixar aquele like, já sabe, né? Deixa aquele like aí para ajudar o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então bora aqui conhecer o TCL 30 SE. E esse aqui, ó, foi fabricado aqui no Brasil. Olha só o selinho aqui da Zona Franca de Manaus. Então esse aqui já é brasileiro. E por isso a TCL conseguiu um preço mais competitivo. O aparelho está sendo vendido aqui por R$ 999. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês se interessem pelo aparelho. Então vamos aqui abrir a caixa. Essa aqui é a versão na cor grafite. E vamos descobrir o que tem aqui dentro. Então olha só, de cara nós temos o TCL 30 SE, que eu vou deixar de lado por enquanto para a gente conferir primeiro o resto do conteúdo da caixa. Olha que engraçado, veio ao contrário, né? Mas temos aqui, ó, o guia prático e também informações de garantia, tudo em português. Olha que legal, hein? Aqui mais uma etiquetinha da TCL. Aqui dentro também temos uma película de plástico para você usar junto com o TCL 30 SE. Caso você queira, você pode fazer a aplicação. Ele também traz uma capinha. Tá aqui bem legal a capinha, e reparem que o sensor de tais fica na parte traseira, né? Tanto que até é vazado. Temos aqui também o carregador, está no padrão brasileiro. Ele tem a saída USB aqui na parte de cima. E qual será a potência dele, hein? Tá aqui no cantinho, ó, 5 volts e 2 amperes. Então esse aqui é um carregador de 10 watts. Bom, temos aqui mais 2 pacotinhos. Vamos ver o que é. Olha só, aqui nós temos um cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Felizmente nada de micro USB. E aqui nós temos um outro pacotinho, parece ser um fone de ouvido, é isso mesmo? Vamos conferir, isso mesmo, olha só, um fone de ouvido auricular com microfone integrado, mas ele não tem um botão aqui para atender ligações. E por fim, mais nada na caixa. Tá aqui, pacote completo, né? Tem capinha, película, fone de ouvido. Ó, ele até que vem numa caixa bastante recheada de acessórios. É aqui o TCL 30 SE, vamos dar uma olhada nele. Tá aqui os destaques, né? Como 128 GB de armazenamento, câmera de 50 megapixels. Então vamos tirar aqui a película e essa outra etiquetinha. A versão importada aqui do TCL 30 SE, que está comigo, é na versão azul. Essa aqui parece ser mais bonita, hein? Essa cor grafite achei que ficou mais bonita que a versão azul, mas as duas são bonitas. Bom, então vamos ligar o aparelho aqui e conferir os detalhes. Ele traz uma espessura de 8,9 mm e seu peso total é de 190 gramas. Olha, essa tampa traseira é bem estilosa, né? O efeito aqui quando vai batendo a luz é bonito. Mas, infelizmente, essa tampa traseira, por trazer esse acabamento brilhante, deve ser um imã para marcas de dedos. Agora mostrando aqui as entradas, ó. Aqui nessa lateral temos a bandeja. Vamos ejetá-la para a gente dar uma olhada. Olha só, temos aqui um total de 13 slots, sendo possível utilizar simultaneamente 2 chips, mais um cartão de memória. Aqui na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido e também um microfone. Na parte inferior temos a entrada USB tipo C, o microfone utilizado para as ligações e também a saída de áudio, já que ele traz áudio mono. Aqui nessa lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, e o sensor de tais fica aqui posicionado na parte traseira, logo abaixo das 3 câmeras. Temos aqui 3 sensores, o principal tem 50 megapixels com abertura de 1.9 e ele traz mais 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e profundidade, e a câmera frontal tem 8 megapixels. Visualmente o TCL 30 SE é bonito, mas infelizmente essa tampa traseira daqui a pouquinho vai estar muito marcada, vai estar cheia de marcas de dedos. Mas é um aparelho bastante elegante e também muito discreto. Aqui mostrando a sua tela,
temos um display de 6,52 polegadas, é uma tela LCD IPS com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Bom, aqui eu já vou reclamar para vocês sobre a taxa de atualização 160 Hz, poderia ser de pelo menos 90 Hz para deixar a interface mais suave, deixá-la mais fluida. O brilho da tela é de 450 nits, normalmente eu deixo aqui entre 60% e 70%, aqui colocando a 100% para vocês terem uma ideia, não é um brilho extremamente forte, mas consegue dar bem conta do recado. Normalmente eu não preciso deixar a tela aqui com o nível de brilho máximo, dá para deixar aqui próximo dos 70%. Aqui mostrando as bordas, a câmera frontal de 8 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota e as bordas não são tão finas assim, aqui a gente consegue notar isso bem. E principalmente a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa. E mesmo com o aparelho tendo uma tela não tão grande assim, são 6,52 polegadas, ele passa a sensação de ser um pouquinho maior do que realmente é. Mas felizmente ele não é muito pesado, temos aqui 190 gramas, mas ele não passa a sensação de ser muito pesado. Aqui vocês já podem ver que as marcas de dedos começaram a aparecer, basta segurar o aparelho por algum tempo, mexer com ele, que ele realmente vai ficar muito marcado, porque a tampa traseira traz esse acabamento brilhante. Aqui mostrando os sensores digitais, ele fica muito rente à tampa traseira, eu não gosto muito disso. Isso acaba dificultando que você encontre ele sem ter que olhar. Então você precisa ficar tocando aqui na região para poder encontrar. Em todo caso, ele costuma ter uma boa velocidade de desbloqueio. E aqui temos o Android 12 e a TCL UI 4.0. E é possível notar que a TCL colocou algumas personalizações na interface, como por exemplo a gaveta de aplicativos, que está bem diferente do que a gente está acostumado, e a barra de notificações também. Apesar dela ter um pouquinho da inspiração do Android 12, né? Temos aqui os ícones maiores, com os nomes. A gente tem um formato até parecido com o Android 12 padrão, mas a gente vê também que a TCL colocou as suas modificações também aqui na barra de notificações. Aqui mostrando o menu de configurações, a tela inicial, como vocês já viram, temos a gaveta de aplicativos e aqui as configurações da tela inicial, aqui a tela de widgets. E olha, temos uma interface normalmente bastante responsiva, mas como não temos um chipset muito potente aqui, eventualmente ela vai apresentar engasgos. A TCL UI 4.0 tem algumas modificações, por exemplo, temos a opção de você adicionar atalhos de aplicativos. Deixa eu colocar aqui alguns para vocês poderem ver. Pronto, está aqui com os atalhos. Então temos essa barrinha lateral que permite você ter acesso a esses aplicativos. Ó, aqui você também pode adicionar contatos. O funcionamento é semelhante ao painel Edge dos smartphones da Samsung. Não traz tantas funções. Temos aqui basicamente um atalho para aplicativos, para contatos, a régua e também para adicionar funções. Deixa eu ver quais são as funções aqui. Olha, dá para você abrir a câmera frontal, abrir a câmera já no modo vídeo, dá para você abrir a última foto. Ele traz aqui alguns recursos, a opção de você adicionar a lanterna, deixa eu colocar aqui as opções, já dá para você também ter um atalho para gravar vídeo na tela. Então dá para você ter esses atalhos aqui, é uma função bem legal. Deixa eu tirar aqui e apertar, por exemplo, a gravação de vídeo, ó. Tá aqui, olha, ele já abre e já começa a gravar. Achei interessante isso aqui, é um atalho muito bom para você ter um acesso rápido. E aqui para gravar a própria tela, ó, aqui da mesma forma ele também já inicia o aplicativo e faz a gravação da tela. Também gostei bastante disso aqui. Para acessar a multitarefa, você tem que deslizar de baixo para cima e segurar por um segundinho, senão ele não vai abrir. Ele traz a opção de fechar todos os aplicativos rapidamente e vamos testar aqui a velocidade de abertura, começando pela Play Store. Ele demora um pouquinho para carregar o aplicativo. E a interface também fica um pouquinho travada, né? Aqui, pelo visto, o LG 25 já está falando mais alto, ó. Ele está com um pouquinho mais de engasgos na hora de carregar o aplicativo. Vamos abrir aqui o Gmail também, que costuma já ser um aplicativo mais travado quando você abre, mas até que ele está com uma boa resposta, né? O Gmail até que apresenta os engasgos quando a gente abre, mas a rolagem aqui está com uma boa velocidade. Deixa eu abrir também o aplicativo do YouTube, depois o de fotos, para a gente poder fazer os testes. Demora um pouquinho mais é o carregamento. Aqui com o canal do Brasile Geeks aberto, reparem que a velocidade de rolagem também está muito boa. O aplicativo de fotos, vamos abrir aqui. O que demora um pouquinho mais é a questão da conexão com a internet, né? Deixa eu ativar o backup aqui e aqui mostrando as fotos. Inclusive já tem algumas fotos que eu fiz diretamente com o TCL 30SE, mas até que a velocidade aqui dos aplicativos está boa. O que está demorando mais é para carregar. Aqui também com o aplicativo de mapas, até que o aparelho está com uma boa resposta. Aqui, acessando a multitarefa, a gente pode colocar os aplicativos em tela dividida. Para isso você vai acionar através desse ícone. Está aqui, ó, por exemplo, a Play Store, e vamos colocar
o aplicativo de fotos. Tá aqui os dois em modo tela dividida, deixa eu ver se dá para ajustar o redimensionamento. Ó, legal que dá para você controlar vários níveis aqui de redimensionamento. Clicando aqui no meio dá para você inverter a ordem dos aplicativos. Aqui você vai acessar de novo a janela para você trocar o aplicativo que está na parte inferior. Achei legal isso. E também temos esse atalho que vai fechar os dois e esse outro aqui que vai colocar o aplicativo em tela cheia, e o outro app, o app de baixo, vai ficar no modo janela flutuante. O legal é que ele traz esse modo de janela flutuante. Deixa eu mostrar para vocês, mostrar aqui com fotos. Quando você clica nesse ícone aqui no cantinho direito, ele vai colocar o aplicativo em janela flutuante. Dá para você redimensionar clicando nas bordas, então você consegue controlar o redimensionamento. Clicando nos 3 pontos você consegue mover esse aplicativo, e dá para você também alternar entre o modo vertical e horizontal, o modo paisagem ou o modo retrato. Então também dá para você deixar o aplicativo aqui no modo horizontal, clicando nas opções. Então até aqui é bastante completo esse modo de aplicativo e janela. Infelizmente só é possível utilizar um aplicativo e janela por vez. Ó. Reparem que quando eu abro um outro app em janela, o que está aberto ele acaba sendo fechado. Então só dá para utilizar um aplicativo aqui por vez. Aqui, entrando no menu de configurações, ele traz alguns recursos diferentes, como o Next Vision, que permite fazer a otimização da imagem. Então você vai melhorar a saturação aqui, trazer cores mais vibrantes. Temos também os recursos avançados, como o gravador de telas e a barra lateral que vocês já viram, né? E temos também a opção aqui de clonar aplicativos. Então, Facebook, WhatsApp, ou Snapchat, Instagram, você pode ter 2 aplicativos com contas diferentes aqui no mesmo smartphone. Ele permite clonar esses aplicativos. Olha, para um aparelho que está com chipset Helio G25, até que fiquei surpreso com o desempenho aqui do TCL30SE, porque normalmente esse chipset não oferece uma performance tão boa assim. Acontece que o Helio G25 é um chipset baseado em uma arquitetura já bastante antiga. Ele é uma espécie de atualização do antigo Helio P25, do Helio P22, com uma arquitetura de 12 nanômetros, e ele traz 8 núcleos ainda da série A53, rodando até 2 GHz. Então é um chipset com uma arquitetura já bastante antiga. Por isso não é de se esperar uma performance tão boa assim no aparelho, mas pelo menos rodando o sistema ele se saiu muito bem. Mas não espere uma performance muito boa em jogos. Além de trazer 8 núcleos da série A53, ele ainda conta com uma GPU PowerVR G8320, que também traz aqui um desempenho bastante limitado. Esse é um aparelho que eu não indico para jogos. Eu acredito que para outras tarefas, rodando o sistema aqui, os aplicativos, até que o TCL30SE se saiu muito bem, mas não é um aparelho indicado para jogos, justamente por trazer um hardware mais simples. Em todo caso, ele conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A memória é no padrão eMMC 5.1, já um pouco antigo também, então talvez por isso ele demore um pouquinho mais de tempo para carregar alguns aplicativos. Mas eu acredito que a demora para carregar esses aplicativos seja pelo fato desse aparelho só trazer o Wi-Fi de 2.4 GHz. Ele não suporta o Wi-Fi de 5 GHz, então talvez por isso tenha demorado um pouquinho mais para carregar aqui alguns aplicativos. Mas uma curiosidade é que mesmo trazendo apenas o Wi-Fi de 2.4 GHz, o TCL30SE conta com NFC, olha que coisa. E é possível utilizar esse aparelho para poder fazer pagamentos diretamente pelo smartphone, utilizando aplicativos como o Google Pay. A bateria tem 5.000 mAh e o TCL30SE também traz Bluetooth 5.0. Quanto às câmeras, temos aqui 3 sensores traseiros. O principal tem 50 megapixels com abertura de 1.9 e ele traz mais 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e profundidade. E a câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0. Câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Infelizmente, ele não trouxe aí uma lente ultra-wide, é um recurso que vai fazer falta aqui no aparelho. Em todo caso, ele conta com modo HDR automático para a câmera frontal e também para a câmera traseira. Traz suporte ao modo retrato, vem com modo profissional para fotos, com ajustes mais avançados, como o balanço de branco, o foco, exposição, mas o aparelho não conta com suporte ao modo noturno. O modo macro é bem simples, a câmera tem 2 megapixels apenas, com foco fixo, então não espere uma qualidade incrível de fotos usando esse modo. Infelizmente não dá para utilizar o modo macro para vídeo, somente dá para usá-lo para fotos. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de fotos e vídeos realizados com o TCL30SE para vocês poderem conferir. Eu não vou me alongar muito aqui em relação aos sensores digitais do TCL30SE, porque eu já mostrei para vocês que ele fica atrás. Não gostei muito do fato dele ficar praticamente rente à tampa traseira, o que dificulta a localização sem ter que olhar para ele, né? Quando você olha fica fácil, mas para você localizar só no toque aqui dá um pouquinho de trabalho, mas ele tem uma boa velocidade, não é instantâneo,
mas costuma ser preciso, apesar dessa dificuldade para poder acessá-lo. E o desbloqueio facial, esse costuma ser bem rápido, apesar de eu não ter achado uma posição muito boa. Tá aqui, ó. Agora acho que eu achei a posição certa. Ele não é instantâneo, mas costuma ser rápido também e bastante assertivo na hora de bloquear. Que impressiona não só por suas características técnicas avançadas, aqui mas também pra vocês, por ser bastante fino e leve. O som é mono, sai apenas aqui por baixo. LED de 15,6 polegadas. Esse notebook tem apenas 13,3 mm de espessura e um peso total não é tão boa quanto no TCL 35G, mas o volume acabou ficando mais alto. E aqui mostrando o display de 6,52 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS, os ângulos de visão são bons também. Ele tem um pouquinho mais de bordas do que a gente gostaria e infelizmente a taxa de atualização é de 60 Hz, poderia ser maior do que isso, mas em todo caso é uma boa tela. E quais foram as minhas primeiras impressões aqui do TCL 30SE? O que eu não gostei nesse aparelho é o fato dele trazer o chipset Helio G25, que traz uma performance limitada, principalmente para você que gosta de jogos. Você vai perceber que falta desempenho aqui para tarefas mais pesadas, como em jogos, por exemplo. Mas, surpreendentemente, esse aparelho até que se saiu bem rodando os aplicativos e o sistema, mesmo trazendo um chipset que não é tão potente assim. Acredito que os 4 GB de RAM acabaram ajudando aqui no aparelho, a interface também está bastante otimizada, então talvez esses pontos fizeram com que o desempenho aqui rodando os aplicativos do sistema tenham sido melhores no TCL 30SE. Não que o aparelho não vá apresentar engasgos durante o uso, ele vai sim continuar apresentando, até porque nessas horas o Helio G25 vai acabar falando mais alto, né? Então seu desempenho limitado, mas no geral, para você rodar aplicativos, para rodar o sistema, se você não está pensando em smartphone para jogos e que seja barato, o TCL 30SE está sim sendo uma boa opção. E agora fabricado aqui no Brasil, por isso a TCL conseguiu um preço mais competitivo para ele, traz garantia, assistência técnica, então o TCL 30SE é uma boa opção para quem está procurando um smartphone até R$1.000. E esse é o preço desse aparelho, R$ 999, e dá até para você comprar parcelado. Por esse valor você tem aqui um aparelho com tela de 6,5 polegadas, a resolução HD+, mas a qualidade é boa, bateria de 5.000 mAh, temos aqui 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a câmera principal também é boa, traz uma boa qualidade de fotos, senti falta de uma lente ultra-wide, de recursos mais avançados aqui, como o modo noturno, por exemplo, mas nem todos os aparelhos que custam abaixo de R$1.000 acabam trazendo esse recurso. Bom, esse aqui foi o Unboxing Impressões, eu vou trazer também a análise completa do TCL 30SE, então para você ficar ligado nesses e em outros vídeos também, é só se inscrever aqui no canal e aproveitar também para deixar aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!